Em vídeos passados desta série sobre os sofrimentos humanos, nós tratamos sobre as dores. E tratamos das dores do coração dos homens comuns. E agora eu quero tratar das dores de Jesus Cristo. As dores do coração de Jesus Cristo. Uma primeira verdade disto é que a dor do coração em Jesus Cristo acontecem por causa do seu sofrimento vicário. Neste sentido, somente Jesus Cristo foi possuidor desses tipos de dores. Os outros seres humanos nunca experimentam esse tipo de dor, isto é, sofrimento vicário. Isaías 53, 3 e 4 tem as seguintes palavras, falando sobre o Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essas são dores da representatividade. Dores em que ele assumiu quando ele se colocou no lugar de pecadores por quem veio morrer. Inclusive para poder livrá-los das dores de um modo definitivo. Então, as dores do coração de Jesus Cristo, em primeiro lugar, foram dores exteriores. Por dores exteriores, eu quero dizer que Jesus Cristo teve dores físicas nos últimos dias da sua vida. Vejamos por quê. Primeiro, ele foi violentamente tratado pelos líderes religiosos dos judeus. Esses atos de violência aconteceram no Sinédrio, numa reunião secreta dos líderes espirituais de Israel. Na verdade, os judeus não poderiam impor nenhuma penalidade sobre os acusados, pois quem condenava a castigos era o governo romano que dominava na Palestina. No entanto, na intimidade do lugar onde os religiosos se reuniam, os judeus se acharam no direito de fazer violência física ao Messias. Daí as suas dores serem físicas externas. Além disso, ele foi violentamente tratado pelas mãos dos soldados romanos. Jesus Cristo foi forçado a sofrer dores físicas excruciantes, como as que podemos ver claramente. Ele foi agredido, ele foi açoitado, davam murros e outros o esbofeteavam. Em Mateus 26, 67 é dito que uns cuspiram-lhe no rosto e lhe zombavam dele, dando-lhe pancadas e vendando-lhes os olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Séculos antes, o salmista, no Salmo 129:3, diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, isto é, no meu dorso, longos sulcos das chibatadas, das coisas que o fizeram ser chicoteado. Mateus 27, 26 fala assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele foi crucificado. Todos nós sabemos hoje que a morte de cruz é a mais horrível forma de execução jamais existente. Quando um homem era crucificado na cruz, fortíssimas dores eram sentidas nos pulsos, nos braços, nos ombros da vítima, geralmente resultado na deslocação do ombro
e das juntas dos cotovelos. Além disso, a respiração era enormemente prejudicada pela impossibilidade de ter respiração plena. Qualquer movimento do pulmão era afetado pela dor. Isto se evidencia na brevidade das afirmações de Cristo na cruz. Após um tempo, a vítima da cruz não mais podia se arrumar na cruz para exalar e acabava morrendo sufocado, tão grande era a dor. Normalmente, em caso de grandes dores, o coração falhava devido a fluidos resultantes da retenção da respiração constantemente para evitar a dor. A morte de Jesus foi excruciante nas mãos dos soldados romanos. Veja, ele foi violentamente batido, surrado, tanto por seus companheiros de raça, que eram judeus, quanto pelos seus companheiros daquela época, que eram os soldados romanos com quem ele vivia ou convivia. E eles se impuseram dores fortes sobre o Redentor. Mas não se esqueça, essas dores todas tiveram um caráter de substituição. Ele não fez nada para merecê-las, mas ele recebeu essas dores todas porque ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Isto evita que sejamos excruciados pela violência dos homens. Jesus Cristo pagou o que você e eu devíamos pagar. E as dores do seu coração foram dores externas, dores físicas. Você e eu não somos capazes de imaginar a dor, especialmente a dor de um santo. Quando você é pecador, dói muito você sofrer as penalidades dos seus pecados, mas dói muito mais quando você não tem culpa nenhuma. E Jesus não tinha. Era o santo de Deus. E mesmo assim, ele assumiu o seu lugar, o meu lugar, para que pudéssemos um dia ser livres dessas coisas todas. Um abraço.